Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto, dia do glorioso doutor da Igreja, Santo Agostinho. Eu gostaria de começar essa reflexão com uma breve biografia dele. Decisivo na vida de Agostinho, Agostinho nasceu no ano de 354 e faleceu no ano de 430. Além do influxo da mãe, que nós celebramos ontem, foi um encontro com o bispo Ambrósio de Milão, de quem recebeu o batismo. De seu currículo de estudos e de magistério na escola pública, mediante a apaixonada busca da verdade, passou ao total seguimento de Cristo. Em Agostinho se encontram, em rara síntese, o contemplativo, o teólogo, o pastor de almas, o catequista, o homileta, o mistagogo, o defensor da fé, o promotor da vida comunitária. Tudo isso num único homem. É autor de uma regra monástica que influenciou todas as sucessivas regras do Ocidente cristão. Seus escritos permanecem documento de extraordinária sabedoria e o qualificam como o maior dos padres e doutores da Igreja Latina. Daqui nós podemos interpretar a importância de Santo Agostinho. Na área da filosofia cristã, são dois autores que marcaram o pensamento filosófico cristão: Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai basear a sua filosofia em Aristóteles, um grande filósofo grego. Santo Agostinho irá basear a sua filosofia em Platão, que era discípulo de Sócrates. Portanto, são duas correntes filosóficas diferentes e dois autores cristãos que interpretaram essa filosofia dando uma roupagem cristã e que influenciaram o pensamento filosófico cristão na história da Igreja. São dois autores extremamente importantes. Santo Agostinho e Tomás de Aquino possuem obras extensas na área da filosofia e da teologia. Daí a sua importância para a Igreja. O Evangelho de hoje, que nos é proposto, é o capítulo 25 de Mateus, versículos do 1 ao 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Então elas foram comprar óleo. O noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Numa rápida interpretação, poderíamos achar: nossa, que jovens egoístas, né? Não partilharam um pouco do seu óleo para com as outras. Aqui entra uma questão muito importante. Não podemos querer que os outros façam as coisas para nós, principalmente em matéria de fé. Há sempre aquela pessoa: reze por mim. Por que você não reza? Por que você confia na oração do outro, sendo que você mesmo poderia praticar a sua oração? É aquela coisa de eu fugir da minha responsabilidade. Elas foram imprevidentes. Elas sabiam que o óleo poderia faltar. Por que elas não levaram óleo consigo? Porque elas confiaram que as outras que levariam iriam partilhar com elas.
Aqui entra a questão da prudência, né? Tem pessoas que agem de maneira impulsiva. Elas não se preparam para algo importante que eram as bodas. Então, o que elas fazem? Elas agem de qualquer maneira, confiantes de que alguém as irá socorrer. Devemos entender que, na vida, nós devemos ser responsáveis por nós mesmos. Nós devemos agir com prudência. Nós devemos pensar nas consequências dos nossos atos e não agir de maneira impulsiva. Sabe aquele tipo de pessoa que não se prepara para nada e faltando 5 minutos para um compromisso importante, sai pegando tudo que sai pela frente? São pessoas imprudentes, que não se preparam para algo importante na sua vida. Volto a dizer, em matéria de fé, são aquelas pessoas que não se preocupam com nada ligado à fé. Porque elas sabem que o pai, que a mãe, que o filho, que o vizinho, que o esposo, que a esposa vive a sua fé. Então elas acham que não precisam viver a sua fé, porque o seu parceiro ou aquela pessoa que faz parte da sua vida vai estar rezando por ela. Não. Cada um deve encher a sua lâmpada com o seu óleo e não ficar confiante de que o vizinho vai fornecer o óleo para ela, porque senão vai quebrar a cara, como as virgens imprevidentes do dia de hoje. Devemos entender que cada um é responsável pela sua vida. Não podemos ficar dependentes do outro. É óbvio, sabendo de que somos amados, temos a consciência de que um dia, se precisarmos, aqueles que nos amam irão nos ajudar. Mas nós devemos aprender a caminhar por conta própria, seja na vida, seja na fé. Por quê? Nós devemos ser prudentes, nós devemos ser responsáveis, devemos lembrar que a vida exige compromisso. Não podemos ficar dependendo dos outros uma vida inteira. Nós somos poucos os seres que mais dependemos de um outro na trajetória da nossa vida. Nós demoramos para amadurecer dentro do reino animal. Somos uns dos poucos seres que demoram muito para criar independência. Durante bons anos somos dependentes dos nossos pais ou daqueles que ficam responsáveis por nós. Tem gente que acaba querendo ficar dependente do outro uma vida inteira. Não, isso não está certo, não é algo natural. Então, seja na fé, seja na vida, devemos compreender que chega uma hora que nós devemos assumir o nosso próprio caminho e não podemos ficar dependentes dos outros, senão corremos o risco de deixar a vida passar e aí a porta se fechar e aí bateremos e não ouviremos aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Um grande abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.